Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar aqui sobre preocupação. Você tem o hábito de se preocupar demais? A preocupação é algo muito desgastante, consome a nossa energia, deixa a gente cansado, afeta a nossa saúde porque nos coloca sob constante estresse. E nesse período que a gente está vivendo, estamos em 2022, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a economia, a inflação não para de subir no mundo inteiro, preocupadas com violência, com a saúde, com muitas coisas que estão acontecendo e todas ao mesmo tempo. E a gente precisa desenvolver meios de blindar a nossa mente, entender algumas coisas para que a gente se preocupe menos, para que a gente se livre desse péssimo hábito que pode impactar seriamente a nossa saúde. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre preocupação. O que é que mais está preocupando você nesse momento? Já comenta aqui, coloca aqui embaixo se é família, se é dinheiro, se é relacionamento, se é saúde, se é o contexto político. Esse ano a gente tem eleição, então as pessoas vão começar aquela guerra entre elas. Então, depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre estratégias para você diminuir a sua preocupação e viver em paz, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é André Poquesato. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu vou te pedir um grande favor. Aperta esse botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo e também aperta o botão do like, beleza? Vamos falar aqui sobre preocupação. A preocupação é muito comum, principalmente nesses momentos difíceis que a gente está passando. E o que a preocupação faz com a gente? Ela aciona no nosso cérebro o modo de emergência. Quando a gente vivia lá nas cavernas, o homem ele tinha a preocupação de sobreviver. Então, quando tinha um animal que colocava a vida dele em risco, acionava as suprarrenais, mandava adrenalina para o corpo para ele poder correr e se salvar. Então, era uma questão de sobrevivência. Só que isso era pontual. A preocupação vinha, aquele estresse intenso para sobreviver, e aí o homem das cavernas corria, se escondia, ou lutava. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente está acionando o nosso modo de emergência do nosso cérebro, que é um mecanismo instintivo, primata, vamos dizer assim, e a gente não tem nenhuma ação sobre isso. Por exemplo, quando a gente está no trânsito, a gente começa a se preocupar que vai atrasar, que não vai chegar no horário de uma reunião importante, uma série de preocupações que aciona esse modo de emergência, coloca o nosso organismo sob estresse, adrenalina, consome toda a nossa energia para que a gente tenha uma ação, só que não tem o que fazer. Enquanto no tempo das cavernas existia um animal colocando a nossa vida em risco, hoje em dia é um parente. É a briga com a sogra, é a briga com o marido, são os boletos e você muitas vezes não tem uma ação sobre isso. E é por isso que se fala pré-ocupar-se. Você se ocupa de forma antecipada, porém só na mente. Você não tem uma ação efetiva, então você está se pré-ocupando. E isso é muito desgastante. Eu tenho pessoas na família que tiveram vários AVCs, acidente vascular cerebral, por conta de preocupação com finanças. E o que acontece? Gera muito estresse, o organismo vai ficando fraco. Os recursos naturais que o organismo usa para reconstituir células, para manter as coisas em equilíbrio, começa a ser utilizado e as coisas começam a dar problema. Então, preocupação gera muito estresse, gera ansiedade, e no final das contas a gente acaba adoecendo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você, que a preocupação sem ação, quando você se preocupa e não faz nada, você vai gerar mais problemas de saúde, você pode ter um AVC, Deus me livre, um problema cardíaco, e aí se você está preocupado com a sua família, você vai deixar a situação ainda pior. Então, como que a gente pode fazer para se livrar da preocupação ou, pelo menos, se preocupar muito menos e viver de uma forma mais leve?
Eu vou colocar alguns pontos aqui para você que me ajudaram, porque eu também já vivi sob muito estresse e preocupação, mas eu comecei a fazer coisas que reconfiguraram a minha mente para que eu viva de forma mais leve, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que eu acho importante para que você considere e comece a aplicar na sua vida. Então vamos lá, a primeira coisa que eu te falo para você minimizar a sua preocupação é pensar qual é a pior coisa que pode acontecer com esse problema que você está preocupado ou preocupada. É muito importante você definir isso, porque muitas vezes a gente está preocupado com algo que não é tão relevante assim. E quando você para e pensa o que é a pior coisa que pode acontecer se esse problema que eu estou preocupado realmente acontecer. Eu vou contar uma história aqui. Eu troquei de carro uns tempos atrás e juntou duas coisas. Um carro que era mais potente e peguei uma estrada que eu nunca tinha frequentado. E nessa estrada tinha muito radar fixo e móvel. Sabe o que aconteceu? Eu tomei 7 multas. 7 multas. Sendo que uma delas era da minha esposa. Então, foram 6. 7 multas. Quando eu abri a caixa do correio tinha 7 multas e se fosse em outro momento eu ia ficar desesperado. Eu fiquei até surpreso comigo mesmo, porque eu falei, nossa, 7 multas. Eu falei, eu não vou estragar meu dia por causa disso. E deu um valor que naquele momento eu não tinha, tá? Abandonei, por quê? Porque era um problema que teria que ser resolvido daqui a meses. As multas chegaram, não tenho o que fazer, vou ter que pagar. Naquele momento eu não tinha dinheiro, mas não era o momento de se preocupar. E sabe o que aconteceu? Depois de uns 6 meses, eu ajudei uma pessoa a fazer uma venda e nessa venda eu ganhei um dinheiro que foi exatamente o valor daquelas multas. Então olha que interessante. Se eu tivesse me preocupado, ficado sem dormir, me desgastado com uma coisa que não ia acontecer naquele momento, eu teria só perdido tempo. Então é muito importante você identificar qual que é a pior coisa que pode acontecer com esse problema que você está preocupado ou preocupado. Isso vai ajudar demais, porque você vai começar a dimensionar o tamanho desse problema. E, em muitos casos, você vai ver que não é um problema tão importante a ponto de custar a sua saúde, a sua paz e o seu sono. Sêneca tem uma frase famosa que diz o seguinte: sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade. E o que isso quer dizer? Que a gente está preocupado com um problema desse tamanho, que a gente acha que é gigantesco. As coisas que podem acontecer, elas são bem menores, e as coisas que realmente acontecem são menores ainda. Então, a nossa preocupação, o modo de emergência que eu falei agora há pouco, do cérebro, ele tende a amplificar muito o problema. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele já é programado desde a ancestralidade a sempre pensar no pior cenário para que a gente tenha a maior chance de viver. Então é importante você ter consciência qual que é o pior cenário possível para esse problema que você está preocupado e muitas vezes você vai ver que nem é tão grande assim, beleza? Segunda coisa que eu quero colocar aqui para você é trocar a pré-ocupação por ocupação. Isso é muito importante. Você se ocupar com alguma coisa que vai fazer você parar de pensar nos problemas. Então o ideal é que você se ocupe com coisas que vão resolver o problema. Por exemplo, se você tem problema com finanças, com dinheiro, você precisa fazer trabalhos extra, trabalhar de Uber, vender alguma coisa, comprar mais barato e vender, fazer comida, fazer bolo para vender, sei lá. Mas você vai trocar a sua pré-ocupação por uma ocupação. Se é algo que você não tem que fazer, você vai trocar também pré-ocupação por ocupação. Vai gastar o seu tempo, sua energia com algo útil. Fazer um exercício, fazer uma caminhada, ver algum amigo, ler um livro. A nossa mente não consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você concentra em alguma atividade, você para de se preocupar. Beleza? Então troque a sua pré-ocupação por uma ocupação que te preencha, que te deixe feliz e muitas vezes você vai ter insights para resolver o seu problema.
Terceiro ponto para você diminuir ou eliminar a sua preocupação e começar a viver de forma mais leve é fazendo uma pergunta. Essa pergunta é tão poderosa que se você aplicar ela de forma repetida todos os dias, você vai eliminar muito problema na sua vida. E que pergunta é essa? É a seguinte: toda vez que você estiver diante de um problema que está te causando preocupação, você faz essa pergunta: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, você abandona. Você não tem controle. Esses dias eu estava falando com um amigo, ele estava muito preocupado porque ele já tem uma idade avançada, ele ganha um salário relativamente alto na empresa que ele está, e com todo o cenário da economia muito ruim, ameaças de demissões, ele estava muito preocupado. E aí é o seguinte, eu falei para ele: cara, nem aconteceu nada, você está empregado. Não, mas se eu for demitido com a minha idade, eu não consigo um emprego com o mesmo salário. Então assim, isso já faz acho que um ano. Não aconteceu nada, ele está lá empregado, mas imagina, seria um ano de sofrimento, um ano gastando energia, se preocupando com algo que não aconteceu e talvez nem aconteça. Então eu falei para ele: você está se preocupando, você precisa fortalecer a sua fé e focar nas coisas que você quer. Esquece isso aí, esquece a economia. Pode ser que aconteça várias coisas com a economia e você não seja afetado. Então também a gente tem que contar com o lado positivo, com a nossa fé. Então é o seguinte: eu tenho controle sobre essa situação? Não tenho. Abandona. Eu tenho controle sobre o meu problema financeiro? Aí você tem. Você pode fazer mais coisas para vender, você pode prestar um serviço. Nisso você tem controle. Eu tenho controle sobre a minha alimentação para melhorar a minha saúde que está ruim? Tenho controle. Eu tenho controle sobre o tempo que eu durmo. Se eu dormir um pouco menos para usar o tempo de uma forma mais produtiva por um tempo, tem controle. O que você tem controle, você faz. Você se ocupa. E o que você não tem controle, você não se preocupa, você abandona. Beleza? É muito simples fazer uma pergunta e aplicar, mas nem todo mundo está disposto. Porque o nosso ego quer ter a ilusão de que controla as coisas, controla as pessoas, controla as situações. Faça essa pergunta para você diariamente. Eu tenho controle? Se não tiver, abandone. Um quarto ponto para você começar a viver de forma mais leve e se preocupar menos é blindar a sua mente e o seu coração. Eu quero trazer aqui para você uma passagem que eu gosto muito, que é Provérbios 4:23, que eu até mencionei no meu primeiro vídeo aqui do YouTube, onde eu falo sobre reprogramação mental, e ela fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que isso quer dizer? Quando o assunto é preocupação, existem basicamente duas portas de entrada que vão gerar preocupação em você: o que você vê e o que você ouve. E como funciona isso? Você precisa guardar o seu coração, blindar a sua mente das coisas que você vê, das coisas que você assiste, das coisas que você escuta das pessoas. Você tem que blindar, você tem que questionar e não deixar isso entrar no seu mundo interior e causar um estrago. Depois que essas coisas entram, notícias, calamidades, acidente que você fica parando o carro na estrada para ver, fofocas, pessoas que falam coisas maldosas sobre você. Quando você não se blinda, isso entra no seu coração e fica remoendo lá dentro. Aí vai gerando preocupação e você nem sabe de onde veio. Preocupação com a economia, preocupação com o presidente que vai ganhar ou que vai perder, preocupação com coisas que te falaram sobre você, que te colocaram para baixo. E aí você vai ficando, aí você tem medo de gastar seu dinheiro. É tanta coisa que acontece quando você não guarda o seu coração através do que você assiste e do que você escuta, que fica muito difícil depois eliminar isso. Então, o trabalho que a gente tem que ter diariamente é de blindar a nossa mente, blindar o nosso coração para que essas coisas não entrem e fiquem causando um estrago dentro da gente. E é o seguinte, como eu sempre tenho falado aqui sobre reprogramação mental, a reprogramação ela é através de repetição e de emoções. Você precisa repetir coisas para você mesmo,
até que a sua mente fique impregnada dessas frases e você comece a mudar o seu sentimento. Então, por exemplo, você pode pegar o Salmo 91, versículo 7 e ficar repetindo, sempre que você se lembrar, repetir ele. O que diz o Salmo 91, versículo 7? Fala o seguinte: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você pode pegar essa frase poderosa e repetir todo dia. E aí, se você está passando por um momento difícil, se você está com medo, se você está muito preocupado, você pega esse salmo e repete sempre que você lembrar, durante o dia, de manhã, de tarde, de noite. Isso vai impregnar a sua mente, vai te dar confiança. Não tem cérebro que não se renda. E não importa se é isso, se você não gosta de salmo, de Bíblia, pega qualquer outra frase. Por exemplo, eu vou sair dessa situação. Eu vou encontrar uma solução para o meu problema. Em breve a solução aparecerá. Você vai ficar repetindo isso, vai acontecer alguma coisa. Você vai começar a reprogramar sua mente porque você está falando isso constantemente, beleza? O lance é o seguinte: a preocupação ela é um vício emocional. Muitas pessoas não conseguem sair dela. Mas se você fizer esses passos que eu apresentei aqui, vai te ajudar demais a aliviar a preocupação, começar a viver de forma mais leve e em paz, beleza? E para você que ficou aqui até agora, eu tenho uma surpresa, que é uma mentalização. Vamos começar agora. Então vamos lá. Fecha seu olho. Respira profundamente e solta o ar lentamente. Respira e relaxa. Respira profundamente novamente. Relaxa. Sente os seus ombros relaxando. Sente a sua face relaxando. Respira profundamente. Respira bem fundo. E eu quero que você agora, nesse momento, à medida que você vai ouvindo a minha voz, você imagina um lugar muito bonito, com muito verde, com a natureza exuberante. Se imagina nesse lugar agora. Um lugar onde tem muitas flores, pássaros cantando, um lugar onde você se sente em paz. Um lugar de muita abundância. Você vê frutas, você vê animais, pessoas felizes nesse lugar. Sente como é bom não se preocupar com nada, não ter que fazer nada, não ter que ser nada, apenas viver nesse momento presente. Respira fundo. Como é bom estar em paz. E nesse lugar que você está, exuberante, espetacular, existe um riacho. E você vê ele a alguns metros à sua frente. Um riacho de água cristalina. E você vê o brilho do sol nessa água. O barulho da água correndo. E na beira desse riacho existe uma cesta bem bonita, igual aquela de piquenique. E você vai caminhando em direção a essa cesta que está na beira do riacho. Mentaliza isso agora. E quando você chega próximo dessa cesta, você se ajoelha. Você se ajoelha, abre a cesta. E agora mentalmente,
Mentaliza você tirando esses sentimentos do seu coração, de preocupação, e colocando dentro dessa cesta. Preocupação com finanças, preocupação com seu dinheiro. Mentaliza você tirando isso do seu coração e colocando dentro dessa cesta. Mentaliza você removendo tristeza, mágoas, brigas que você teve. Mentaliza você removendo preocupação com doença, que tudo vai ser resolvido. Mentaliza você tirando isso de você e colocando dentro dessa cesta. Como é bom, você vai sentindo uma leveza, um fardo começa a sair das suas costas. Coloca toda a sua preocupação, todos os seus sentimentos que tem te colocado para baixo dentro dessa cesta. E agora mentaliza você fechando ela e colocando ela no rio. Coloca ela no rio e vê que a água começa a levar. E você vê essa cesta indo embora pelo riacho, enquanto o sol bate na água, que brilha. E você vê essa cesta indo embora, ficando pequena, cada vez mais, longe. E você vai sentindo uma paz muito grande de ter se livrado, de ter se desconectado dessas preocupações. E agora eu quero que você se levante. Se levante, e atrás de você tem uma pessoa muito importante. Uma pessoa que você quer se encontrar. Mentaliza essa pessoa, você está de costas para ela. E é uma pessoa que tem um peso muito grande na sua vida. E agora, no momento que você se vira, essa pessoa sorri para você e vocês se abraçam. Sente esse abraço. Mentaliza você abraçando essa pessoa. O coração tocando no outro coração. E como uma fusão nuclear, uma energia que se expande. Vai tomando conta de você. Você vai ficando muito bem. Você vai expandindo, vai ficando feliz, alegre. Começa a ver uma possibilidade de novas coisas acontecendo na sua vida. Sente esse abraço, sente essa energia. Respira bem fundo. Como é bom viver isso.